Bom dia, ótima sexta-feira pra gente. E nós estamos hoje no quinto capítulo, no dia 5, né? Do nosso estudo do livro de Provérbios, da nossa maratona do livro de Provérbios. Que bom, né? Vamos continuar trilhando aí e adquirindo as instruções para termos uma vida acima da média, com certeza. Se nós andarmos segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus. E quando eu falo segundo a palavra de Deus, eu não estou falando para você se tornar um religioso. Eu não estou falando para você se tornar apenas um ouvinte da palavra. Eu estou falando para você se tornar um praticante da palavra. Se você seguir os princípios da palavra, eu vou lhe ser sincera, você não precisa ser religioso. Se você seguir os princípios, tem gente que nem vai na igreja com constância, mas segue os princípios da palavra. Essa pessoa é bem-sucedida, sem sombra de dúvidas. Ela tem resultados diferenciados. Por quê? Porque quem obedece os mandamentos de Deus, esse ama o Senhor. E quem ama o Senhor também é amado por Ele e alcança coisas extraordinárias. Então, vamos lá seguir esse caminho de vida eterna que é os caminhos de Deus. A Bíblia fala também que os caminhos deles são maiores e mais altos que os nossos. E os pensamentos deles são muito melhores que os nossos. Então Deus, ele sabe aquilo que nós não sabemos. Deus, ele vê aquilo que ainda não vemos, né? E ele tem o melhor para as nossas vidas. Nós só precisamos confiar e seguir a direção que ele tem pra gente, tá bom? O capítulo de hoje é um capítulo bastante tenso. Vou logo advertir, vai ter gente que já vai correr de agora só porque ouviu isso. Mas é libertador. Pode transformar a sua vida. Ouça o estudo de hoje, reflita, né? E coloque com muito carinho na balança. O que é que você tem feito com a sua vida? Né? Se essa palavra de hoje é uma advertência para você, se questione e comece a transformação hoje. Porque se isso chegou até você, se esse vídeo está chegando até você, não é à toa. Se você está ouvindo isso aqui, não é à toa. Existe um ensinamento em tudo. Mesmo que não se enquadre com você, né? Mesmo que não tenha se enquadrado ou que já se enquadrou, enfim. Ouve de tudo e retém o que é bom, a Bíblia fala. E vamos começar, você vai entender. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Agora, pois, filho, dá ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adulta, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis ao trem a honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não te fartem com estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. Olha aqui, eu vou dar uma paradinha aqui e já fazer uma observação, que esse capítulo, Deus está divertindo o homem ou a mulher, né? Ele fala aqui de mulher adúltera, mas nós sabemos que pode ser o homem adúltero também, né? E hoje tá muito relativo isso, né? Hoje não existe só um índice de homens traindo, mas de mulheres também. E a orientação que Deus faz aqui, principalmente ao homem, porque o homem é muito mais vulnerável a cair nesse sentido, e isso não é uma defesa, né? Existe até biologicamente uma tendência do homem a cair, por questão cultural também, né? Que homem
Homem considerado homem machão é aquele homem que tem várias mulheres. Isso é uma ideia construída ao longo dos anos, né? Existe também uma questão aí de um histórico, até bíblico, né? Lá no Antigo Testamento era aceitável que o homem tivesse mais de uma mulher, mas naquela época era aceitável. Hoje, um relacionamento normal é um relacionamento considerado por um homem, por uma pessoa e outra, né? Por um homem e por uma mulher. Né? Quando entra outra pessoa, já é considerado um relacionamento extraconjugal, ou seja, fora do seu relacionamento, fora do seu casamento. E nós sabemos que isso traz uma repercussão assim muito destrutiva. Afinal, muitos relacionamentos acabam depois de um ato de traição, depois de um ato de infidelidade. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando, infelizmente, só de namoro. Eu não estou falando apenas de um noivado. Eu estou falando de casamento que durou muitos anos. Casamentos que houve uma história, que houve ali frutos, que houveram filhos. Mas o fato de haver uma infidelidade, uma quebra de aliança, isso é uma quebra de aliança, acaba aqui findando ali aquele relacionamento. E isso é tão sério que o próprio Deus dá essa legalidade. Para você ver, a Bíblia, ela abomina o divórcio, tá? Deus, ele não se alegra com o divórcio. Mas só existe uma legalidade que Deus, ele concorda, vamos dizer assim, ele concorda com aquela quebra de aliança. E é justamente no caso de adultério. Quando a pessoa comete adultério, a outra pessoa ela tem a decisão ali de se divorciar. Se ela não quiser mais continuar com aquela pessoa, ela tem toda a legalidade. Por quê? E isso é um princípio do próprio Deus. Por quê? Porque nem o próprio Deus ele aceita a quebra de aliança com ele. Aí você pode pensar, mas Jussara, ninguém pode adulterar contra Deus. Pode. Você pode adulterar contra Deus. E sabe como é que as pessoas adulteram contra Deus? Quando elas abandonam a Deus, quando elas adoram outros deuses, quando elas priorizam outras coisas, outros deuses em lugar do Deus vivo. Deus ele fala em sua palavra que a glória dele ele não divide com ninguém. E ele tem ciúmes da gente. Ou seja, Deus ele não aceita que nós estejamos tendo comunhão com outros deuses de forma nenhuma. E isso faz parte até entre os 10 mandamentos, entre os principais. Né? O segundo mandamento, ele fala, não terás... Não, o segundo é o terceiro. É porque eu tô dormindo ainda, tá? Então, se eu trocar alguma coisa, faz parte. Mas lá no segundo, no terceiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo a ti, como a ti mesmo, não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Não terás, não façam esculturas, não adorem estátuas, não adorem outros deuses. De forma nenhuma, está muito claro. Ou seja, nem Deus aceita ser traído. Então, muitas pessoas ficam até debaixo de um jugo. Isso é um jugo, né? Se Deus não te falou, se Deus não te falou para você continuar, isso é coisa da sua cabeça, de você querer ficar, né, baseado no seu próprio. Muitas vezes a pessoa sustenta um relacionamento onde houve uma quebra de aliança baseado no seu próprio ego, né, porque não aceita perder, não aceita abrir mão, não aceita, sabe? Enfim, aí alimenta ali aquela relação. E existem inúmeras histórias. Eu quero deixar bem claro que eu acredito em restauração, mas eu acredito quando o próprio Deus fala que vai fazer. E quando Deus fala que vai fazer, ele vai falar com você, tá? Então aí, com certeza você tem todo o respaldo para acreditar, para perseverar, né? Deus ele está te respaldando, ele vai fazer. Não, talvez você não saiba o tempo, né? Mas Deus ele vai te direcionar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar direção. Mas tem situações em que realmente já deu e a pessoa insiste ali e vive um ciclo. E eu ouço muitas histórias, e são muitas mesmo, de mulheres que
insistiram ali, mas insistiram não baseado em uma promessa. Não era mais baseado em uma promessa, era baseado no próprio ego delas. Esperaram, muitas vezes ficaram dentro de um relacionamento abusivo ou esperaram que aquela pessoa voltasse e passaram-se anos e anos da sua vida e não houve nenhum resultado, não houve o resultado esperado, entendeu? A pessoa não voltou, a pessoa continuou traindo e lá já, né, depois de ter passado a maior parte da sua vida naquela espera daquilo que Deus não havia garantido, né? Era ela que tinha escolhido continuar. Acabou ali vendo que não aconteceu, tá? Então há casos assim, há casos tremendos, extraordinários de restauração e muitas pessoas, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, a gente alimenta muito essa ideia do que Deus vai restaurar. Deixa eu te ser muito sincero, baseado na palavra. Nem tudo Deus restaura. Nem tudo Deus restaura. Tem coisas que Deus fecha o ciclo e recomeça um novo ciclo. Então é muito importante você entender o que é que Deus está falando com você. Quando mulheres chegam perto de mim e contam alguma coisa assim, a primeira coisa que eu falo para elas, principalmente quando elas têm um relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu falo para elas, o que é que Deus está falando com você? Porque no meio da história é tanta coisa, é tanta voz, é tanta gente falando tanta coisa que a pessoa fica sem direção. Mas se você ouve a voz de Deus, não importa se a maioria, se o mundo inteiro está te dizendo o contrário. Fica com a voz de Deus. Fica com a voz de Deus. Porque pode passar os céus e a terra, mas aquilo que Deus falou não vai passar. Aquilo que Deus falou não vai passar. O que Ele fala com você, Ele vai fazer. Tá? Então fica com o que Deus está falando com você. Certo? Se é perseverar, persevere. Se é soltar, solte. Mas confia no que Deus está fazendo. O que Deus faz na sua vida, Ele não vai fazer da mesma forma que Ele fez na vida de ninguém. Mas Ele conta com a sua entrega e com a sua confiança. E lá no Antigo Testamento, no decorrer do trajeto daquele povo, do povo de Deus, né? E a relação que eles tinham com Deus, inúmeras vezes ao longo de toda a história que você lê, você vai ver. Várias vezes aquele povo pereceu, aquele povo perdeu, aquele povo foi destruído, aquele povo teve a sua terra, os seus bens roubados, aquele povo foi levado cativo por outros povos, foram levados como escravos, foram tidos como escravos por outros povos. Por quê? Porque esqueceram de Deus. Por quê? Porque quebraram a aliança. Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele abençoa alianças. Ele faz aliança com o homem, Ele faz aliança com o povo. E Ele permanece fiel. E Ele abençoa, e Ele cobre, e Ele guarda aquele povo que está debaixo daquela aliança, aquele povo que é fiel àquela aliança. Mas automaticamente, quando o homem começava a se afastar, quando o homem quebrava, quando o homem fazia coisas ruins, quando o homem fazia coisas contra Deus, porque quando você faz coisas contra Deus, não é apenas quando você faz algo assim que desagrada o coração dele, mas quando você faz algo que faz mal ao seu irmão, que faz mal a você mesmo, que faz mal à sua família, você está cometendo um pecado contra Deus. Não apenas a si mesmo, não apenas ao outro, mas a Deus. E aí o fruto disso é justamente o quê? É o afastamento da mão de Deus. Existem pessoas que construíram um império, que construíram muitas coisas durante anos, mas por causa de uma atitude errada, por causa de um comportamento, por causa de um posicionamento errado, aquela pessoa tem toda a sua construção, tudo que foi conquistado, desmoronando em questão de minutos, segundos, por causa de um comportamento errado. Então pense direito,
Pense direito. Talvez hoje você olhe para sua mulher e veja ela diferente. Talvez você já tenha muitos anos de casado e diga, Jussiara, mas nosso relacionamento caiu na rotina, a mulher tá chata, o homem tá chato, o homem tá isso, o homem tá aquilo. Por que você não procura algo diferente para mudar a rotina? Né? O que é que você fazia no tempo do namoro? O que é que você fazia no tempo em que vocês estavam tão felizes e satisfeitos com a relação que você não está fazendo hoje? Por que você não faz hoje? Quem te proíbe de fazer hoje? Se ela é a sua mulher, se ele é o seu marido, hein? O que é que te impede? Quando você reclama do seu relacionamento, quando você pensa em desistir da sua relação, você está assumindo que você está fracassando, que você não está fazendo tudo para fazer certo. Tá? Claro que uma relação compõe de duas pessoas, mas aquilo que cabe a você, aquilo que depende de você, faça. Porque se chegar a um momento em de haver a separação, você vai estar com sua mente tranquila, você vai estar ciente. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu coloquei tudo nas mãos de Deus, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então, busque orientação, faça o que for preciso, vá estudar sobre relacionamento, leia livros sobre relacionamento, busque ajuda, busque mentores, busque orientação de pessoas que tenham um casamento sólido, faça a sua parte, vá buscar instrução, leia a palavra, ore, jejue, busque a Deus, vá para o monte, faça o que for preciso, mas faça a sua parte. Se você tem dificuldade, se você de repente se encontra em um relacionamento extraconjugal, você caiu com alguém, sabe? Ore a Deus, busque libertação. Qual é a raiz que te segura? O que é que você tem encontrado nessa pessoa de fora que você, na verdade, tem tentado encontrar e você não tem enxergado no seu companheiro, na sua companheira? Porque se você tem buscado fora, existe alguma carência que você não está conseguindo suprir. É o que é você estar preso em quê? Na pornografia? E por isso você não tem mais interesse na sua mulher? É porque você tem uma mulher fora no trabalho que fala com você de uma maneira doce, dentro de casa você encontra sua responsabilidade, filho para criar, filho gritando dentro de casa, sua mulher talvez cuidando das coisas da casa, talvez você não encontre tão arrumada todos os dias. Cuidado com isso, cuidado com os teus olhos, cuidado. Não troque a mulher que construiu uma história com você, que construiu uma vida, que você construiu uma família. E foi você que escolheu. Eu tenho certeza, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a casar. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça e te ameaçou de morte para você ficar com essa pessoa até o fim. Você escolheu. E o que você está fazendo também é uma escolha. E talvez, enquanto ninguém sabe, enquanto ninguém vê, pode parecer maravilhoso, pode parecer prazeroso, mas o final pode ser vergonhoso. Quando essa bomba explodir, pode custar tudo que você conquistou até aqui. E se talvez você não tenha um relacionamento, mas você está em um relacionamento extraconjugal, você está junto com uma pessoa, você está mantendo um relacionamento com uma pessoa que já tem um relacionamento. Por quê? Olhe para dentro de você e pergunte, por quê? Se no mundo existem bilhões de pessoas, cerca de 8 bilhões de pessoas, será que não existe alguém para você? Será que você precisa mesmo viver de migalhas? Viver um relacionamento que não é seu? Que nunca vai ser seu? Aí você pode parar e pensar, Jussiara, mas eu conheço histórias de pessoas que se separaram do seu casamento e foram viver um outro relacionamento, foram viver com amante e deram certo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Talvez aos teus olhos, aos olhos das pessoas que estão ao redor,
Pode parecer que é um relacionamento maravilhoso, mas você não conhece o que acontece debaixo do mesmo teto. Você não sabe o que se passa. No começo pode até ser mil maravilhas, claro, no auge da paixão. Mas aquilo que foi semeado é um princípio de Deus. Começou errado. Começou debaixo de maldição, debaixo de erro. Se houver arrependimento e o próprio Deus escolher abençoar é uma coisa. Mas houve um arrependimento. Houve um arrependimento. Mas dificilmente a pessoa que se submete a entrar em um relacionamento fazendo com que uma família seja diluída para construir a própria, não existe alicerces de Deus aí para sustentar. Pode passar o tempo que for. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. A pessoa vai colher aquilo que ela semeou. Eu já ouvi inúmeras histórias sobre isso também. E a Bíblia afirma isso. Uma pessoa que faz isso não tem fundamentos. E aí eu te pergunto, sem condenação nenhuma, por que é que você tem se submetido a viver essa vida? Deus, ele não destrói uma família para construir outra. O que Deus tem para você é uma família. Eu sei que você tem o desejo de ter uma família. Por isso que você sustenta um relacionamento. Eu sei que você tem o desejo de construir o que é seu. Mas para ter o que é seu, você não precisa buscar nada que é dos outros. Você não precisa. Você nunca vai ser feliz com algo ou com alguém que não é seu, que não faz parte da sua história. Quando você toma algo à força, algo para você simplesmente porque o seu ego está ali te instigando, você não está possuindo coisas eternas, coisas sólidas. Baseado no seu ego, você vai acabar se dando mal. Porque o ego é parte da carne. E a alma é a que sente plenitude. A sua alma nunca vai estar plenamente feliz. Você vai viver o tempo todo. Tem gente que busca incessantemente o sucesso e quer se tornar visível e quer se tornar famosa com o único objetivo de, sabe, aquela pessoa que carrega uma necessidade de aprovação. É isso, necessidade de aprovação. Ela quer ser vista e aí essa pessoa começa a conquistar coisas ou acha que para adquirir a aprovação dos outros ela tem que ter bens materiais e ela faz as coisas para os outros e ela tem as coisas para mostrar para os outros. Necessidade de aprovação, isso é uma carência, isso é um buraco emocional. E aí a pessoa se submete ali em relacionamento extraconjugal por se sentir carente, buscando migalhas. Quando a pessoa aceita migalhas, ela está dizendo para ela mesma, eu não mereço um banquete. Eu não mereço. Ela acredita, eu nunca vou conseguir um banquete. Então, isso é um pensamento inconsciente, tá? Talvez ela tenha até consciência no coração dela, mas ela não tem essa clareza. E por isso ela aceita, e por isso ela se submete. Busque a raiz da sua carência. Busque a raiz, está onde? Está na sua infância? É porque você cresceu e viu seus pais, seu pai ou sua mãe traindo um ao outro? É porque você viu seu pai ou sua mãe aceitando um relacionamento assim? Porque você viu alguém vivendo isso? Aí eu te pergunto, isso é vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Como é que vai ser o final da sua vida? Como é que vai ser os seus filhos olhar para você? As pessoas olharem para você e verem o que você fez com a sua vida. Como é que vai ficar a tua casa? Como é que vai ficar? Coloca na balança. Talvez a sua mulher não seja mais a mesma que você conheceu na sua adolescência, mas pare e pense, deixe de hipocrisia, você também não é. Você também não é. Vocês amadureceram. Olhe para isso. Olhe para a história que vocês construíram.
antes que você, com o seu comportamento, jogue tudo no lixo. E aí eu vou te dizer uma coisa. Muitos, quando a ficha cai, que o castelo desmoronou, querem voltar atrás, justamente depois que já desmoronou. Só que chega uma hora que a conta chega. Chega uma hora que a garrafa transborda. E aí, muitas vezes, já estão tão acostumados de ver a mulher ou o homem perdoar, tá tão submisso ali. Não, ela já me perdoou uma vez. Vou fazer de novo. Só que a pessoa vai mudando. A pessoa vai mudando com o passar do tempo. Chega uma hora que a pessoa olha tanto para o valor dela, percebe tanto o valor dela, que ela bate para ela e diz: eu não preciso aceitar mais isso. Eu não preciso aceitar mais isso. Se nem o próprio Deus me obriga a sustentar isso, não sou eu que vou forçar a barra. Se o próprio Deus fala comigo e me dá o aval para que eu solte, eu não preciso segurar mais esse arame. Porque tem situações que a gente segura e parece arame farpado na mão. Quanto mais segura, mais sangra. Muitas vezes o sinal dado é melhor soltar do que você continuar sangrando. Eu quero deixar bem claro que cada caso é um caso. Eu quero deixar bem claro que eu acho lindo histórias de restauração. Mas é muito triste ouvir pessoas que escolheram andar segundo o seu ego, aguardando algo que jamais Deus havia falado que Deus nunca havia falado que ia fazer. E no final da vida a pessoa olha e diz: esperei tanto para nada, lutei tanto para nada, chorei tanto para nada. Por quê? Porque você resolveu escolher o seu caminho e não o caminho de Deus. Saiba que Deus, ele é um Deus de restauração, sim, mas ele também é um Deus de recomeços. Quando Deus ele quer, ele acaba tudo e começa algo novo. Deus ele já estava tão chateado com a terra que ele falou assim: ó, eu não vou mais aguardar esse povo de coração duro, esse povo teimoso, esse povo que vive dando desculpa, esse povo que já me conhece, mas fica agindo como se não me conhecesse, quebrar os meus princípios, fazer coisas erradas diante dos meus olhos, já está cheirando mal. Sabe o que é que eu vou fazer? Não vou restaurar mais esse povo. Eu vou me dirigir a um homem e vou falar com ele: constrói uma arca. E só vai entrar você, sua família e um casal de cada bicho. O restante dessa geração, eu vou destruir todo mundo. E eu vou começar do zero a partir de você, porque você é o homem santo. Eu olhei para a terra e só encontrei você. E porque eu encontrei você, eu vou salvar você e a sua casa. Muitas vezes o povo pereceu, eu já falei. O povo foi levado cativo. Muita gente foi morta, destruída, famílias dilaceradas. E era o povo de Deus. Aí você pode pensar, como que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque muitas vezes a gente olha assim, né? A gente olha para a consequência e a gente ainda quer acusar Deus. Nossa, olha o que Deus está fazendo. Muitas vezes as pessoas olham para o resultado da terra, para as consequências, para as coisas que estão acontecendo e falam: Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Peraí, querido, você está olhando o resultado? Você está olhando só o resultado, né? Você está olhando só a consequência. Você olhou o comportamento das pessoas? Chega uma hora que nem o próprio Deus tolera. E no livro de Apocalipse fala sobre isso. No dia que a trombeta tocar, acabou misericórdia. No dia que a trombeta tocar, acabou misericórdia. Jesus, ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão, como num piscar de olhos. E aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, eu não estou falando aqueles que não estão indo para a igreja, aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus vão ficar.
vão ficar. Porque a paciência de Deus, ela também tem limites. Até o próprio Deus, ele tem uma taça, que quando essa taça encher, que quando já chega no limite dele, acabou a história. Não adianta arrependimento, não adianta querer fazer diferente. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Enquanto ainda existe oportunidade, faça a diferença. Busque ajuda. Mude. Porque depois que a pomba estoura, talvez o seu arrependimento nesse momento não seja mais possível de consertar. E aí a Bíblia fala aqui que... Cadê? Para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Geralmente o homem ou a mulher adúltera, ele acaba destruindo até isso, a questão dos seus bens. Por quê? Porque ele começa a tirar de dentro de casa, de dentro do lar dele, para curtir, para se divertir, para adulterar, né? Para bancar o amante, a amante. E aí os filhos que são fruto dele, começam a passar dificuldade, a casa começa a passar dificuldade, o homem nunca tem dinheiro. O homem nunca tem dinheiro. Por quê? Porque está gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é eterno, com aquilo que não deveria. Outras pessoas usufruem, se fartam e o fruto do seu trabalho entra em casa alheia. E gemas no fim da tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo e diga: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Aqui está falando quando vai chegando na idade, né? Que aí quando vai chegando na idade, tem gente que nem chegando na idade, mas muitos quando chegam na idade, aí olham para trás e vê o tanto de coisa que fez, aí fala, nossa, aí a ficha cai, né? Às vezes só cai depois que já perdeu. Aí fala, nossa, eu não deveria ter feito assim. Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz com minha família, olha o que eu fiz com a mulher que estava do meu lado, olha o que eu fiz com os meus filhos, olha o que eu fiz com a minha vida. Tem uma história de um homem que ele tinha um casamento sólido, ele era bem sucedido, homem de sucesso, ele havia construído uma história de sucesso, né, profissional, empreendeu, né, tinha muitos bens e tinha um casamento muito longo com a sua companheira, mas aquele homem tinha um amante. E entre as saídas que ele tinha com a amante escondido, obviamente, porque a pessoa ela tanto sabe que é errado que ela faz escondido, né? Você vê que lá o primeiro pecado na terra, Adão e Eva, quando comeram do fruto, depois que eles comeram, eles abriram a visão deles, eles perceberam que estavam nus e diante de Deus eles se esconderam. Eles foram se esconder. Tudo aquilo que a gente faz errado, né? Quando a gente sabe que é errado, a gente faz escondido, justamente porque tem a consciência, né? Ninguém adultera. Eu não sabia que era errado. Você não precisa nem estar na Bíblia, nem estar servindo a Deus, nem estar indo para a igreja para saber que isso é errado, né? Isso é um princípio até construído culturalmente. As pessoas, relacionamentos de pessoas que nem são cristãs acabam porque não aceitam isso, não aceitam. E aí aquele homem, entre as saídas dele com a amante, eles foram para um hotel e acabou que o homem começou a passar mal. Eles foram para um motel e acabou que aquele homem começou a passar mal e aquele homem infartou dentro do motel.
E a amante se mandou, quando viu que ele estava passando mal, se mandou e deixou ele lá. E aí os funcionários, obviamente, né, entraram em contato, tentaram entrar em contato com algum conhecido e descobriram, né, que ele estava dentro de um motel com uma pessoa que não era a mulher dele. E aí eu te pergunto, um homem que havia construído uma linda família, tinha um casamento sólido, tinha muitos bens, morreu, deixando que imagem? Como era que as pessoas, qual era a imagem que as pessoas iam ter dele? De que ele era um homem que deu certo? As pessoas dificilmente iriam se lembrar das conquistas que ele teve. Geralmente as pessoas se lembram da queda. Qual foi o ensinamento que aquele homem deixou no final da sua vida? Né? Não gemas no fim da tua vida, e gemas no fim da tua vida, quando consumirem a tua carne e o teu corpo, e diga como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Vou pular aqui para o 18, que diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A Bíblia fala para você se alegrar. Meu querido, para de ficar procurando coisa. Para de ficar reclamando. Para de ficar olhando só para as coisas negativas. Se alegra com essa mulher. Ó, mulher, alegra esse homem. Faz a tua parte. Para de ficar reclamando. Quando um não quer, dois não brigam. Faz a tua parte. Começa a mudança de você. Busque você a mudança. Busque você a ajuda. Ah, mas ele não quer ir. Busque você. Se mesmo assim não der certo, você foi transformada. Você está pronta para viver coisas novas. Mas você buscou. Você vai estar em paz. Você fez a tua parte. Homem, você vai estar em paz. Você fez aquilo que estava no teu alcance. Mas não desista sem antes buscar fazer coisas novas. Faça o seu possível. Se alegre com a mulher da tua mocidade. Relembre o que foi que vocês fizeram juntos. Preparem um programa, sabe? Um cinema em casa. O que era que vocês gostavam de fazer? Olhem as fotos de vocês, coisas antigas. Relembre os perrengues que vocês passaram. Relembre as conquistas. Relembre os dias de choro. Relembre o nascimento dos filhos. Relembre a festa que vocês iam. Faça coisas novas. Hipocrisia é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Faça coisas novas. Para ter resultados novos, você precisa fazer coisas novas. E com certeza você vai adquirir. E se você não adquirir, foi aprendizado, você não perdeu nada. Nessa vida a gente não perde nada, tudo é aprendizado. O que é que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Se reconstrua. Recomece. Recomece. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Deus, Ele está vendo tudo. Tá? Se até hoje você fazia as coisas tranquilo porque ninguém estava vendo, lembre-se de uma coisa. Deus está te vendo. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela muita loucura, perdido, cambaleia. Então só pare e pense hoje. Que legado você quer deixar? Quando você morrer, que legado você quer deixar? Que história você quer que as pessoas contem ao teu respeito? Eu acredito com certeza que não é coisas negativas. Você nasceu para inspirar pessoas. Você nasceu para viver um relacionamento maravilhoso. Você merece isso. O fato de teus pais não terem dado certo, o fato de você ter visto relacionamentos que não deram certo, não tome para você. Isso não é uma verdade.
Isso é escolha de pessoas que não querem dar certo. Isso é escolha, isso é baseado em informações de novelas, em informações de programas, em informações de cultura, em coisas do mundo, em crenças que não trazem fundamentos. Então, pare e pense, você não precisa repetir o comportamento dos outros, a não ser que você queira os mesmos resultados que os outros. Mas se você quiser um resultado feliz, se você quiser um fundamento feliz, se você quiser um lar feliz, ande segundo os princípios bíblicos. Eles não falham. Eles não falham. E você merece sim. Você não precisa de migalhas. Deus tem para você um banquete. Mas o banquete só vem quando você para de aceitar migalhas. O banquete só vem quando você para de aceitar aquilo que não é teu. Aquilo que é teu só vem na sua direção quando você para de usufruir daquilo que é dos outros. Tá? Você merece o melhor. Você está aqui para viver o melhor. Mas é uma escolha sua. Deus, ele fala na sua palavra: eis que eu coloco 2 caminhos diante de você. A bênção e a maldição. E Deus ainda fala uma coisa, hashtag fica a dica. Escolhe, pois, a bênção. Deus já falava, fica a dica ali naquela época, já está nas entrelinhas. Quando eu olho esse versículo, eu já lembro disso. Ou seja, Deus já está dando ali a dica. Escolha, pois a bênção. Escolha a bênção. Deus já está lhe dando a direção. Escolha a bênção. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe quais são as consequências do caminho da maldição. Você vai no caminho da maldição se você quiser. E aí depois não adianta você reclamar das suas escolhas. Não adianta você querer buscar culpados. Quem escolheu a maldição foi você. Quem escolheu a maldição foi você. Deus, ele fala: eu coloco 2 caminhos diante de você, o da bênção e o da maldição. Escolhe a bênção. Deus, ele poderia não falar nada. Tem 2 caminhos aí, mas ele fala: escolha a bênção. Escolha a bênção. Porque os caminhos de bênção para a sua vida. Hoje eu confesso para vocês que eu queria pular esse capítulo 5 de hoje. Eu falei: Jeová, que estreita aqui, Jeová. Mas está na palavra. E se está na palavra é porque Deus, ele quer que nós vivamos a vida. E para nos mostrar a vida, a gente precisa saber qual é a morte. Para que nós possamos andar no caminho de vida, a gente precisa entender qual é o caminho de morte, né? Para a gente conhecer entre o doce e o salgado, a gente precisa provar dos dois. Se a gente não provar dos dois, a gente não tem como saber. Então, para a gente saber qual é o caminho de vida, a gente tem que conhecer. A gente não precisa andar, mas a gente tem que conhecer. Esse caminho aqui dá ruim. Já vi fulano andando por ali e o resultado não foi bom. Então, eu já conheço, né? Eu não preciso passar por ele. Às vezes a gente só aprende quando passa, né? Tem gente que recebe a instrução, mas não aprende. Aí passa, quebra a cara, não tem problema. Se você aprendeu, não tem problema, né? O menino pequeno, não toca o dedo na tomada. Tá ouvindo a orientação, mas o que é que acontece? A criança, muitas vezes não obedece, vai lá, enfia o dedo na tomada, o que é que acontece? Pronto, ela já adquiriu experiência, ela já sabe. Ela ouviu falar, mas agora ela conhece. Opa, se eu tocar o dedo na tomada aqui, vai dar ruim, né? Às vezes a gente precisa passar. O ideal seria que a gente ouvisse, né? Ouvisse e já ficasse já atento, alerta. Mas não tem problema. Se aprendeu, aprendeu. Mas escolhe a bênção, tá bom? Escolhe a bênção, porque a sua vida vai ser uma vida só de bênção. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Lembrando que independente de final de semana, vai ser todos os dias consecutivos e estamos aí. Até amanhã.